Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente à Bola TV. Hoje à conversa connosco temos o Josué, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, também do Paços de Ferreira, do Sporting de Braga, da Seleção Nacional, e o Josué vai-me corrigir, penso eu, 5 temporadas na Turquia, está agora em Israel, joga no Hapoel Beersheva, e também digo já ao Josué, se estiver mal a pronúncia, que me corrija. Josué, bem-vindo, obrigado por estares connosco aqui na Bola TV. E queria começar por perguntar, em primeiro lugar, para os nossos telespectadores um pouco mais distraídos, conhecem-te do Porto, do Sporting de Braga, da Seleção e do Paços de Ferreira, mas como é que foste parar a Israel e como é que está a ser vivida toda esta situação aí? Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um privilégio para mim. E, primeiramente, a minha vinda para Israel aconteceu, não estava nada à espera. Eu queria sair da Turquia porque já foram muitos anos na Turquia e eu queria algo novo na minha vida, na minha carreira. E surgiu o Hapoel Beersheva, que nos últimos 4 anos tinha sido 3 vezes campeões aqui em Israel. Tinha jogado Liga dos Campeões, Liga Europa e eu decidi dar o passo seguinte depois da Turquia e ingressar aqui no Hapoel Beersheva. Ao início foi um bocadinho um choque porque é totalmente diferente a vida que eu tinha na Turquia e a vida que eu tenho aqui em Israel, porque lá são muçulmanos, aqui são judeus, logo só nisso é um bocado um choque de culturas. Mas adaptei-me bem e vivo bem e profissionalmente as coisas também estão a correr bem. És companheiro do Miguel Vítor e do David Simão, calculo que isso também ajuda um bocado, não é? Sim, eu quando cheguei aqui tinha o Miguel e agora em janeiro chegou o David. Antes de vir para aqui, a primeira coisa que eu perguntei ao Miguel era como é que era o país, porque eu só ouvia, né, uma pessoa quando não está no país para o qual pode ir trabalhar, houve sempre as notícias más e eu ouvia que havia bombas, havia isto e havia aquilo, e sabia que todas as casas tinham um bunker, que era o safe room, que eles chamam aqui safe room. Todas as casas são o que é que me poderia acontecer. Ele disse. Vamos também guardar só alguns segundos para ver também se o Josué está não sei se nos estás a ouvir, Josué. Ficaste um bocadinho ou sem internet ou alguma coisa que aconteceu aí. Estavas a falar da questão dos bunkers e da questão da segurança aí em Israel. Estava a dizer que isto quando soa o alarme nós temos 1 minuto para ir para estes safe rooms e era isso que me assustava um bocadinho antes de vir para cá, porque é o meu primeiro ano sem a minha esposa e sem a minha filha e assustava-me um bocadinho a estar aqui sozinho e ouvir o alarme e essas coisas todas. Já te aconteceram algumas coisas mais assustadoras? Não, já ouvi o alarme, é verdade, já ouvi o alarme e quando houve aqui um pequeno atrito entre a Palestina e na faixa de Gaza e o Israel, houve aí uns alarmezinhos, mas assustaram-me. Eu, por acaso, passado 2 dias fui para Portugal, não pelos alarmes, porque tínhamos folga, e quando há esses alarmes assim, mesmo o governo não deixa ninguém treinar e sair à rua. Deixa-me perguntar-te também como é que têm sido estes tempos difíceis para todos nós, não é? Também para os jogadores de futebol, como é que têm sido estes tempos aí em Israel? Para mim tem sido tudo novo. Eu tenho estado sozinho, já não consegui viajar para junto da minha família quando começou aqui a situação do coronavírus. Eu ainda tentei ir para Portugal, mas já não consegui. Aqui no país foram logo muito rígidos, logo ao início fecharam as fronteiras, o aeroporto parou completamente, o país parou logo de início, não como noutros países que deixaram andar as situações até mesmo quase ao limite e aqui foram muito rígidos, por isso acho que também é por causa dessa situação que é um país relativamente seguro aos outros da Europa. Estavas a falar que é o teu primeiro ano sem a tua mulher e sem a tua filha. O que é que fazes agora em casa que não fazias antes? Já cozinhas, limpas, fazes alguma das tarefas domésticas? Olha, cozinho mais do que eu cozinhava. Eu antes não sabia cozinhar, nem fritar um ovo sabia, por isso eu tive que aprender. Para ser sincero, limpar não tento, mas prefiro. Tenho uma empregada que vem cá a casa limpar. E depois do futebol parar por causa do vírus,
tenho jogado muito a PlayStation com alguns amigos, com o João Pereira, que está na Turquia, mais o André Martins, que está na Polónia. Tenho jogado muita PlayStation porque eu estou aqui sozinho, éramos impedidos de sair de casa, não podíamos ir a lado nenhum, então foi um refúgio que eu encontrei, falava com outras pessoas e ao mesmo tempo divertia-me com eles. O teu boneco no FIFA está bom o suficiente? O meu boneco no FIFA não aparece porque o Hapoel Beersheba, a Liga de Israel, não aparece. Se eu estivesse na Turquia aparecia, mas aqui em Israel a Liga Israelita não aparece nada. Pois eu não jogo, portanto foi uma pergunta um bocado ao lado. Deixa-me perguntar-te, antes de irmos também à questão do Porto, gostava de questionar-te em relação aos muitos anos que estiveste na Turquia. Tive a oportunidade de ir à Turquia, a Istambul 2 vezes, foram 2 jogos do Besiktas. Nunca mais me vou esquecer do novo estádio do Besiktas. Foi, para mim, o melhor estádio onde já estive em toda a minha vida. Foi num jogo em que o Benfica vencia 3-0 ao intervalo e o Besiktas conseguiu depois empatar o jogo 3-3. Foi um ambiente inacreditável. Em vez de perguntar sobre jogos, sobre o que tu viveste na tua carreira na Turquia, gostava de perguntar se tens algum episódio, algum jogo, algo que te recorde sobretudo a Turquia e aquela loucura, muitos se dizem saudável, outros dizem nem por isso, mas aquela loucura dos adeptos da Turquia. Todos os jogos, eu por exemplo, no meu primeiro ano quando cheguei à Turquia, eu não sabia que o Bursaspor tinha uma rivalidade tão grande com o Besiktas. Uhum. Porque as cidades são relativamente longe, o Besiktas é um clube grande, nesse tempo ainda não tinha ganho nenhum campeonato, nessa altura não era normal o Besiktas ganhar nenhum campeonato, e um jogo Bursa-Besiktas, que eu entrei para dentro do campo, só via adeptos do Bursaspor. E em Portugal não é normal, e o que é que se passa? Porque é que não há adeptos Besiktas? Então era incrível porque era adeptos show do Bursa e mesmo assim haviam cadeiras que voavam para dentro do campo quando não havia adeptos de rivais. Eles têm uma rivalidade muito grande e quando têm mesmo essa rivalidade é incrível jogar, o ambiente, as pessoas ficam toda a semana a falar sobre o jogo, é incrível. Só quem vive, eu acho que só quem vive é que pode vivenciar isso, porque falar, eu posso estar a dizer muitas coisas, mas depois as pessoas podem pensar, se calhar está a exagerar, se calhar isto. Lá acho que vivi em termos de adeptos, de fãs, de ambiente de jogo, acho que é dos melhores do mundo. Vale o que vale, mas posso-te confirmar isso, que também vim da Turquia as 2 vezes, mas sobretudo desse último jogo, completamente em transe com aquilo que foi o ambiente no estádio. Antes disso, Futebol Clube do Porto, 2013-2014, fizeste, se não me falham as minhas contas, 35 jogos, 5 golos, acho que foram todos de penalti, não sei se te recordas. Foi o melhor ano da tua carreira? Foi o meu melhor ano da minha carreira? Penso que não. Penso que o meu melhor ano foi o ano a seguir no Bursaspor, que foi o meu melhor ano na minha carreira. Acho que sim, foi o do Bursaspor. O do Porto foi um bom ano, foi um ano de grande aprendizagem, tanto para mim, tanto para o treinador que estava comigo na altura, que era o Paulo Fonseca, e várias coisas aconteceram, várias coisas passaram, então foi um ano de aprendizagem. Eu acho que amadureci mais num ano no Porto do que em 3 anos noutro clube. Quem é que era o teu melhor amigo nesse Futebol Clube do Porto? O meu melhor amigo, nessa altura eu dava muito com o Licá, com o Ricardo Pereira, acho que eram mais esses, com o Quintero também, com o Quintero também, e depois quando chegou o Quaresma eu partilhava o quarto com o Quaresma. A partir de janeiro ele tinha vindo do Dubai, se não estou em erro, e partilhámos o quarto, e então ficamos também muito chegados. Se calhar isso vai responder um pouco à minha questão, mas tu chegas do Paços de Ferreira, tu foste formado no Porto, mas depois chegaste a sair em definitivo para o Paços. O que é que significou para ti voltar ao Futebol Clube do Porto, voltar a um grande, não sei se é o teu clube do coração desde pequeno, mas o que é que significou para ti voltar ao Porto? Significou muito porque eu sempre tinha trabalhado para conseguir chegar à equipa principal. Eu era muito rebelde, eu agora olho para trás e digo como é que há pessoas que me podiam suportar
quando eu fazia coisas que não devia ter feito, a responder a certas pessoas com grandes cargos no clube, e acho que isso também me fez crescer muito rápido, e o voltar ao Porto foi aquele alívio de eu consegui finalmente, passado estes anos todos, eu consegui chegar onde eu queria. Vou perguntar também se, apesar da época ter corrido mal para vocês e para Paulo Fonseca nessa temporada, depois saiu também e chegou o Luís Castro, quem é que era o jogador com quem olhavas para mais respeito? Porque havia muitos bons jogadores nesse Futebol Clube do Porto, um jogador ou vários, se quiseres dizer, com quem olhavas e pensavas que tinhas mesmo respeito por esse jogador? O Jackson, sem dúvida, porque era uma pessoa que não precisava de falar para mostrar a pessoa que ele é, o respeito. Tinha o Jackson e o Lúcio, acho que eram os dois que não precisavam de gritar, não precisavam de dizer o que fazer ou o que não fazer, bastava só olhar para a cara deles e sabíamos que quando podíamos brincar ou não brincar. Para alguém que vinha do Passos, metia um medo? Não, porque eu já tinha no ano que o Lúcio chegou ao Porto, eu era, salvo erro, juvenil ou júnior, então já ia treinar a equipa principal, já conhecia muitos jogadores, tinha lá o Castro também, já conhecia muitos jogadores, já estava, não era habituado, porque não estava habituado àquilo, mas já estava um pouco ciente daquilo que ia encontrar. Perguntar-te também, tu como estávamos a dizer, passaste do Passos para o Porto, nessa época no Porto assumes-te muitas vezes como titular na formação do Paulo Fonseca, jogas a Champions, vais à seleção, tu sentes que o sucesso chegou tão rápido como depois também acabou por desaparecer, ou seja, também desapareceste da seleção, foi tão rápido como desapareceu? Não, as coisas têm que acontecer quando acontecem. Como eu disse, foi um ano muito estranho, um ano com muitos problemas e por vezes eu se calhar posso ter pago um pouco mais do que aquilo que se passou. Toda a gente me pergunta, o Paulo Fonseca trouxe-te para o Porto, mas ninguém sabe que eu assinei um mês antes do Paulo Fonseca ir para o Porto. O Paulo Fonseca nem sabia que eu ia para o Porto. Ele sabia que eu ia, porque eu tinha-lhe dito. Eu não sabia que ele ia, porque não havia nada. E passado um mês, a primeira coisa que vi foi abrir o jornal pelo telefone e vi Paulo Fonseca assina pelo Porto. Fiquei tão ou mais surpreendido por ele estar no Porto, e foi... Eu e ele temos uma relação especial. Tipo, pode passar 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Agora sim, voltou outra vez a net. Aqui em Israel a internet é assim, às vezes do nada isto corta. E estava a dizer que nesse ano foi um ano muito esquisito, porque nós íamos em primeiro também com alguns pontos de vantagem, e como tu disseste, do nada desapareceu tudo. Ficamos em terceiro lugar, salvo erro, não sei quantos pontos do primeiro. Perdemos meia final da Taça da Liga em casa com o Benfica em penaltis, que não é nada normal. Aconteceram muitas coisas que não deviam ter acontecido num clube como o Porto. Falaste em duas coisas, eu queria fechar agora o capítulo Porto e perguntar-te se tu acompanhas na mesma o Futebol Clube do Porto e a Primeira Liga Portuguesa, o que é que tu desejas para o Porto para o resto da época, e ao mesmo tempo perguntar-te quem é que te impressiona mais ou quem é que gostas mais de ver jogar neste Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição. Acompanho a Liga Portuguesa, acompanho o Porto, e acompanho muito o Braga. O Braga é um clube muito especial para mim, que me ficou marcado e vai ficar marcado para sempre na minha vida. É um clube com o qual eu tenho um grande carinho, gosto muito do clube, das pessoas, do que foram... Eu estive lá 6 meses, foram 6 meses, acho que foram os 6 meses mais intensos que eu tive na minha vida, foram realmente incríveis. Relativamente ao jogador, eu não posso mentir que eu digo a toda a gente que para mim o melhor jogador que está no Porto e que esteve é o Corona. É incrível. Só uma pessoa só estando ao lado dele, só treinando com ele, é que tem noção daquilo que ele é. Acho que é o Corona, acho que é o melhor jogador do Porto. E há pouco falavas, passando um pouco à frente, falávamos de Paulo Fonseca, quão especial é ele para ti? É uma espécie de um pai para ti no mundo do futebol, porque treinou-te no Passos, no Porto, também no Sporting Braga. Sim, e foi, e continua a ser, porque
no Paços de Ferreira ele deu-me aquele cliquezinho que ele já disse, que me fez ver o que era ser jogador ou que ia não ser jogador e perder uma carreira, e foi ele sem dúvida que me deu esse clique no Paços de Ferreira e depois no Porto, e depois ganhamos uma taça juntos contra o Porto também, e temos muitas histórias juntos. Quando ele assinou pela Roma, ficaste à espera que o telefone tocasse? Não, porque eu depois dele sair para o Shakhtar, eu sabia que ele ia evoluir muito, que ia para grandes clubes, e eu sou ciente daquilo que o futebol pode ou não dar, sou ciente daquilo, eu não duvido das minhas capacidades, mas sou ciente de que o futebol não é um mundo que toda a gente pode pensar que seja, que as coisas acontecem por acontecer. Às vezes há pessoas que querem que aconteça, mas há outras pessoas acima com mais poder que não fazem acontecer. Esse é o problema do futebol. Na Seleção Nacional, foste chamado nessa temporada, 2013-2014, dos meus dados acho que fizeste 4 jogos ao serviço da seleção. Lembras-te da primeira vez que viste o Ronaldo? Lembras-te de alguma conversa que tenhas tido com ele? Sinceramente não me lembro. Eu também sou um pouco esquecido, mas sinceramente não me lembro. Lembro-me da primeira vez, ou melhor, lembro-me de uma vez que eu estava nos Estados Unidos, que fomos fazer um particular contra o Brasil e que me praxaram, e que eu tinha ouvido ao jantar que me iam praxar, então quis-me armar em campeão e fui-me fechar no quarto, e o Raul Meireles e o Eduardo pegaram numa chave de fendas e tiraram a porta fora. Isso. Deixa-me perguntar também, e eu acho que esta se calhar tu não esqueceste, eu pelo menos não, e mal tinha a oportunidade de te entrevistar, lembrei-me logo de perguntar-te isto, a Suécia, quando o Ronaldo marcou um dos golos, o teu famoso festejo, o que é que aconteceu? Eu acho que foi por isso também que eu não fui mais à seleção, mas também depois eu tive que tomar decisões que na minha vida, que ao ir para a Turquia eu sabia que muito dificilmente iria voltar, tanto que Quaresma estava lá há muitos anos e só foi chamado o ano passado para a seleção, por isso dificilmente eu sabia que iria voltar, e sabia que iam aparecer novos jogadores como apareceram e que iam explodir, e que depois certamente iria ficar muito mais difícil, mas eu não me arrependo das decisões que tomei. As decisões foi eu que as tomei sempre, consciente daquilo que poderia ou não encontrar, o que poderia ou não acontecer, por isso acho que tenho orgulho na carreira que tenho feito. Na altura achaste que podias ter ido ao Mundial 2014? O Mundial 2014 no Brasil. Eu fiz a qualificação toda. Quando fiz a qualificação toda, depois no fim foi engraçado, porque fiquei um pouco desiludido, não triste, mas fiquei desiludido porque estava à espera de ir, e na altura foi chamado um jogador que nunca tinha ido à seleção e foi ao Mundial. Mas a vida é assim, é como eu digo, são opções, são decisões, e há que acatar as decisões, por muito que não as possa aceitar, por muito que possa ficar triste, são decisões que eu não posso mudar, que eu não posso decidir nada, por isso. Josué, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu queria te agradecer por ter estado aqui connosco, mas para o final guardei assim, algumas questões mais rápidas. Não sei se esta é muito fácil, mas a primeira talvez não será assim tão rápida. Eu gostava que tu nos fizesses, se conseguisses fazer de cabeça, um 11 ideal de jogadores com quem tenhas jogado nos teus clubes. Um 11 ideal? Guarda-redes, Muslera. Galatasaray. Defesa esquerda, não joguei com ele, mas cheguei a treinar com ele, Alex Telles. Central, Otamendi e Ricardo Ferreira, Braga. Lateral direito é um turco que neste momento está no Galatasaray, que passou pelo Fenerbahçe e pelo Bursa, que é o Şener. Também. Depois no meio, Fernando, está no Sevilha. Lucho.
e Schneider. E depois na frente é problema, porque eu joguei com Jackson, Podolski, Bruma. Sim, se quiseres incluir aí a seleção, ainda mais difícil fica, não é? Joguei com. Eu tenho orgulho nisso, porque joguei com grandes jogadores. O dia 2. Fica muito difícil decidir a frente. Deixa-me continuar então. Estas agora, a partir de agora, vão ser um bocadinho mais rápidas. Melhor jogador com quem jogaste? Wesley Schneider, sem dúvida nenhuma. Mesmo já em fase final de carreira, não é? Sem dúvida. Melhor jogador que enfrentaste? Melhor jogador que enfrentei. Boa. Tenho que pensar assim num bom. Eu posso-te ajudar, não sei se nos recordamos bem desses plantéis, mas na Liga dos Campeões que fizeste no Porto, jogaste frente ao Atlético de Madrid. Sim, estava-me a lembrar um deles. Estava-me a lembrar, tinha o Raul Garcia, porque na altura eu na altura joguei a extremo esquerdo e apanhei o Juan Fra, e não foi, mas posso dizer como é que é o Gabi, capitão do Atlético de Madrid. Era muito chato. Melhor treinador que tiveste? Paulo Fonseca. Momento mais difícil da carreira? Fazer o 2-0 no Braga Porto, final da Taça de Portugal. Melhor jogo da carreira? Melhor jogo da carreira. Tenho alguns. Não consigo decidir um. Tenho alguns. Uma palavra para definir Lúcio Gonzalez? Comandante. Uma palavra para definir Ricardo Quaresma? Incrível. E uma palavra para definir Jackson Martínez? Matador. Um jogador, e esta é a última, um jogador que tenhas olhado para ele e pensado, quero ser como ele? Fernando Muslera. Posições bem diferentes. Não como ser tanto como jogador, mas como ele lida com o futebol, como ele lida com as pessoas no mundo do futebol e como ele lida com a equipa. Isso eu gostaria de ser como ele, porque ele ouve e é capaz de não responder. Eu não consigo, eu tenho o coração perto da boca e às vezes ouço coisas que não têm nada a ver comigo, mas eu vejo que magoam outras pessoas e meto-me no meio de certas coisas que não devia meter, mas sempre fui assim e vou continuar a ser assim. Josué, em meu nome, mas também, claro, obviamente, em nome de toda a equipa da Bola TV, agradecer-te por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer falar com os protagonistas e com quem fala tão bem de futebol como tu. Obrigado. Prazer é meu. Um abraço e espero que fiquem bem todos.